a pandemia ainda muito expressiva em nossa cidade e com o começo da vacinação, é importante que tenhamos o máximo de informações possível. Por isso, conversamos com o professor de engenharia Maurício Delamaro e com o diretor da Unesp de Guaratinguetá, o professor José Alexandre Matelli, que juntamente com alunos da Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, criaram um site para armazenamento de dados sobre a pandemia na cidade, o Monitor Covid. Bem, a motivação ela é bem evidente, né? A gente está vivendo uma pandemia e quanto mais bem informadas estiverem as pessoas e a população em geral, mais protegido nós estamos, né? A ideia ela veio de uma bem inspirada dos nossos colegas de Rio Claro. A Unesp tem um campus em Rio Claro também, com 2 unidades, né? O Instituto de Geociências e Ciências Exatas e o Instituto de Biologia. Lá eles estavam fazendo uma iniciativa semelhante a essa, né? Eles tinham um boletim, eles chamam de boletim, né? O boletim Covid Rio Claro, em que eles fazem algo parecido com o que a gente está fazendo, né? E eles estavam fazendo isso há bem mais tempo do que nós, né? Desde a primeira onda. Aí depois a primeira onda deu uma arrefecida e eu pensei, agora ficou extemporâneo, né? Lançar uma iniciativa como essa. Mas daí, de repente, a segunda onda começou a vir com força. E aí pensamos, bom, talvez seja o momento apropriado agora da gente lançar algo nesse sentido, né? E a gente criou esse site em que a gente busca trazer informações a respeito de como se proteger da Covid, uso de máscara, né? Esse tipo de coisa. Alguma coisa mais voltada às informações técnico-científicas, né? Então, com artigos mais bem fundamentados, né? Coisas abalizadas pela ciência a respeito de vacinação, a respeito das medidas protetivas, afinal de contas, a Unesp, ela é uma casa de ciência, né? E deve ser pautada pela ciência. E talvez o mais interessante e o mais trabalhoso também, né? E aí a contribuição do professor Maurício é fundamental, é a parte de análise de dados, né? Porque o que as prefeituras têm feito, até por força de lei, né? É divulgar diariamente os números da pandemia no município. Então, tem alguns parâmetros básicos que eles são obrigados a divulgar, né? O número de novos casos, número de leitos ocupados, número de mortes e assim por diante. Mas não fica uma memória, né? Então, quando a gente pega e vai registrando esses dados, a gente compõe uma memória e compõe uma história do que foi a pandemia, né? E a gente consegue identificar claramente, né? Primeira onda, segunda onda, número de casos, fazer projeções. Então, isso para o poder público seria uma ferramenta de gestão de valor inestimável, né? Sobre essa coleta de dados que você falou, né? Existiu, assim, uma dificuldade para encontrar dados corretos? Tinha muita informação desencontrada ou foi simples de conseguir esses dados? Bem, a gente, o Matelli colocou, a gente tem informações desde a comunidade científica internacional, que a gente puxa para o site. Agora, dados mesmos, a gente pega do governo do Estado de São Paulo, a gente pega da rede Covid, que é uma rede de estudiosos, né, que se formou em torno do assunto, e pegamos dados também da prefeitura. Então, a gente pode reclamar de todos os dados, né? Por quê? Porque o Brasil como um todo não se preparou, não tem se preparado e não tem aprendido a lidar de uma forma coesa, conjunta, né, unir esforços para atacar a pandemia. E o tratamento, a coleta e o tratamento dos dados é uma consequência disso, né? Então, a gente pode reclamar, por exemplo, que a gente não tem dados mais detalhados sobre diversos assuntos, né? Um deles, por exemplo, é sobre como é feita a testagem dos dados, né? Então, isso é importante por quê? Porque tem diversos tipos de teste. Um que é para ser feito no começo, outro que é feito depois de não sei quanto tempo, e alguns testes mais rápidos são menos confiáveis do que os mais caros, né? Os chamados RCT, desculpa. E a gente sabe o seguinte, foram feitos tantos testes, né? E nem pelo site da prefeitura, a gente sabe isso por um projeto de pesquisa que pega os dados que as prefeituras enviam para o governo estadual.
e tem uma defasagem de um dia, pelo menos, nessas informações. Então, aí tem uma deficiência. Eu vou dizer outra deficiência que eu acho que também é grave, mas só como exemplo, que deficiência tem muito no Brasil inteiro, não só na prefeitura de Guaratinguetá. Em Guaratinguetá, fala-se o seguinte, existem 37 leitos de UTI para tratamento de pessoas com Covid-19. Só que esses 37 também têm a informação de que estão sendo ativados 10 leitos, e esses 10 leitos só não estão ativados porque precisa contratar o pessoal, que é um processo demorado para contratar o pessoal. E eu, que procuro saber, não sei se os 37 incluem os 10, ou quando os 10 vierem vai ser 47. Era uma informação importante para a gente saber, vocês concordam? Né? E não sabemos, né? Ou pelo menos eu não tive acesso a essa informação. E é uma informação que acho que interessa a todo mundo, né? Que ela fique clara, transparente, seja repetida. Pode ser, teve uma entrevista que o secretário falou, tá bom, mas eu não vou, o cidadão não vai atrás da entrevista para ele saber. Tem que ser explícito, claro, repetido e estar à disposição. Então, são exemplos de que a gente tem deficiências não só na prefeitura de Guaratinguetá, no Brasil inteiro, e ela acho que é decorrência dessa falta de coesão, de convergência de esforços para atacar a pandemia. Então, falta de informação é o que a gente tem. A gente tem uma subnotificação muito grande, né? Em Guaratinguetá, por exemplo, a gente sabe que a maioria dos testes tem dado positivo. Então, a gente desconfia que os testes são feitos pelas pessoas que estão com sintomas já bastante claros. Então, a testagem não está sendo feita para cercar o vírus, né? Testar em massa para querer saber o seguinte, onde está o vírus, mesmo que a pessoa esteja assintomática, influenciar na família, propor, né, a quarentena, e com a testagem muito pequena, a outra consequência disso é a subnotificação. Se aparece lá 40 ou 80, 120 casos por dia, a gente desconfia que esses números são muito maiores, porque a testagem não é uma testagem de massa. Então, a gente trabalha em cima de dados, muitas vezes, precários. E quando os dados são precários, as conclusões que chega são mais fracas do que se os dados fossem de melhor qualidade. Não serve para nada as considerações que a gente faz. Não, serve para alguma coisa. Mas se a qualidade dos dados fosse melhor, certamente as informações que a gente poderia gerar, as análises que a gente podia gerar e as decisões tomadas em cima dessas análises seriam de melhor qualidade. Sobre assim, as fake news, a desinformação, você acha que isso potencializa a dificuldade na campanha da vacinação? Assim, as pessoas terem uma certa resistência em relação a isso? Bem, acho que não vou cometer nenhuma indelicadeza contra a verdade, né, se eu disser o seguinte, esse cara aí que está na presidência da República, o que ele mais faz é mentir. Ele mente. O ministro da Saúde mente, né? Provoca aglomerações, não usa máscara, né? Então não tem campanha. Em nível nacional tem uma anticampanha, né? Então, e as fake news são geradas também pelas autoridades, né? E então certamente isso vai atrapalhar a campanha de vacinação? Claro que vai, muito, né? Assim como a gente já teve uma coisa que foi, não tem outro nome, uma campanha de assassinato em massa, que foi a questão do tratamento precoce, né? Cloriquina e ivermectina e tal. Tem uma metáfora que um amigo nosso da rede sempre usa, que é o Isaac Schopst. É muito complicado o nome dele. Schopst-Haupt. Que essa história do tratamento precoce é como foi falar para as pessoas o seguinte, pode sair no tiroteio aí, tá aqui um colete para você à prova de bala, e o colete é de papelão. Então as pessoas, acreditando no tratamento precoce, se expuseram, né? Se expuseram à bala. E
o que aconteceu foi que a bala encontrou um colete, não a prova de bala, mas encontrou um colete de papelão. Então as pessoas se expuseram, foram fazer coisas que não fariam se estivessem bem informadas, né? Então, e não é só isso, né, Maurício, se você me permite, né? O colete, ele também te faz mal, né? Já está vindo relatos aí de que se você toma ivermectina, que é um vermífugo para animais, né, de uso veterinário, se você toma isso em excesso, você sobrecarrega o teu fígado ao ponto de você ter uma falência hepática e precisar de um transplante, né? Então já existem relatos de situações como essa, de pacientes que tomaram overdose de ivermectina na esperança de ser esse colete que o Maurício... E não foi nenhuma coisa nem outra, né? Não foi nem colete e o cara se envenenou. Então realmente, não é só um colete, né? É um veneno disfarçado de colete. No site, hoje, tem o dado de que 5.159 pessoas aqui em Guaratinguetá já tomaram a vacina, o que dá 4,2% da população. Como é que vocês veem isso? Vocês acham que está na média, que era para ter essa porcentagem mesmo? Está aquém? Está além? Muito aquém, né? Se a gente pensar que o Brasil tem um sistema único de saúde que está preparado para vacinar dezenas de milhões de pessoas em tão pouco tempo, como já foi feito em diversas outras campanhas que nós presenciamos, mais recente talvez a da H1N1, né? Foram vacinadas 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, nós temos capacidade logística para fazer isso, né? Então, se a gente vê números como esse, a gente vê que a gente está bem aquém daquilo que se pode fazer. Então, está muito insatisfatório. Se você compara com outros países, você vê esse retrato com mais clareza ainda, né? Israel já vacinou mais da metade da população. Tudo bem que Israel é um país pequeno, né? Mas ainda assim, o Chile, nosso vizinho aqui, já vacinou 15%, começou a vacinar professores recentemente. E se você quiser comparar um país de tamanho semelhante, os Estados Unidos já está com uma vacinação bem mais avançada do que nós, ainda que também lá não seja o suficiente, né? Então eu penso que a gente tem muito a evoluir. Acho que o Maurício fez uma projeção, né, Maurício, de se mantivesse esse ritmo, quanto tempo a gente levaria para vacinar todo mundo, né? Em Guaratinguetá, atualmente, nesse ritmo, a gente ia demorar 2 anos e meio para vacinar toda a população, né? Agora, sobre a questão, aí tem a diferenciação, né, da questão geral do Brasil e a questão de Guaratinguetá, né? Então, algumas pessoas nas redes sociais falando, Guaratinguetá já recebeu 7.000 doses e só vacinou 5.000 e tal, né? Aí também não dá, acho que não dá simplesmente para falar, está sendo mal feito. Porque pode ser que esteja sendo mal feito, bem feito, mas tem a desinformação e a falta de coordenação geral, que é a seguinte: o Ministério primeiro falou o seguinte: pode usar todas as vacinas que vocês têm na mão para fazer a primeira dose. Guarda as vacinas para fazer, ou seja, usa as vacinas para fazer a primeira dose, que para a segunda dose vai ter mais. Agora, depois que já vacinou uma parte, não sei o que, eu vou falar, não dá. Já guarda o que dá para vacinar as pessoas que foram vacinadas na primeira dose, vacinar na segunda. Ou seja, uma mudança de orientação no meio do caminho, né? E que pode custar, certamente, a vida de milhares de pessoas. Uma falta de coordenação, uma falta de planejamento, né? Uma falta total de respeito ao país, né? Então, criticar a questão local também fica meio difícil de fazer, porque falta coordenação geral, né? E essa coisa era uma questão que precisava ter uma coordenação nacional, estadual e municipal, certamente. Se fala muito assim da parte até da prefeitura mesmo, que Guaratinguetá, de uma maneira geral, tem lidado bem com a pandemia por conta de números mesmo. Eles usam números para dizer que Guará ainda está lidando bem com a pandemia, e isso justifica lugares abertos, enfim, coisas que em outras cidades e outras regiões não está acontecendo. Vocês que estão lidando com os dados diariamente, acham que realmente Guará está em uma situação ainda confortável em relação à pandemia? Juliana, se a gente for comparar com Manaus, né, está muito confortável.
Se a gente for comparar com um país chamado Vietnã, onde morreram 40 pessoas até agora, no país inteiro, né, a gente não está muito bem. Né? Então, depende do nível de comparação que você vai fazer. Né? E eu respondo o seguinte, o Brasil como um todo, incluindo a prefeitura de Guaratinguetá, podia ter poupado milhares de vidas. Né? Então, se eu for me comparar com o pior caso, né, eu vou dizer que tá bem, eu estou bem, não, eu devia me comparar com o melhor caso. Né? Então, frente aos melhores casos, às melhores práticas, né, no mundo, o Brasil como um todo está mal. Não dá para falar. Se alguém falar que está bem, né, é um desrespeito à sua família, à minha família, às pessoas nossos amigos que morreram prematuramente sem precisar morrer. Né? Então, dizer que está bem, não está bem. Né? Acho que a gente. O Guaratinguetá não tem uma campanha. Né? As pessoas da rede social reclamam. A Secretaria Municipal de Saúde já fez lives semanais. Há quanto tempo não faz? Tem também uma questão, né, Maurício, que não é só que o governo mente, ele nega. Né? Então, ele não dá exemplo. Se você vai para as ruas de qualquer cidade do Brasil, e em Guará eu tenho visto isso com uma certa frequência. Né? Primeiro que as pessoas estão na rua. Se a gente pegar um dos dados lá do monitor, a gente tem uma medida do índice de isolamento social, e é ranqueado as cidades com mais de 50 mil habitantes, né, Maurício? Exatamente. Guará é uma das últimas. Então, aqui, as pessoas estão indo para a rua em Guaratinguetá, e estão indo para a rua sem máscara. E por que vão sem máscara? Porque eles pensam assim, se o presidente da República não está usando máscara e está desencorajando usar, por que eu, cidadão comum, então vou dever usar máscara? Aí todo esse esforço que a gente faz de educar a população, né, ele precisa ser triplicado, né? Porque além da mentira, da negação, a gente tem os contra-exemplos, né, que é muito ruim para a população.